Verdade. Jeff também não faltou nenhum até hoje. Lorena não faltou nenhum até hoje. A Yasmin também não. Ontem à noite eu sou ela, eu não vou poder ir e tal, que eu tenho que fazer assim assado. Lorena, e Diego, por 15 minutos, vocês fiquem por conta de apresentar o trabalho de vocês, tá bom? Perfeito. Bom dia, pessoal. Você que é ainda mais tecnológico do que eu, depois tira uma fotinha do grupo da gente. Você está falando que eu sou mais tecnológico que você? Tira uma fotinha. Ué, eu não consegui conectar no computador meu fone de ouvido, cara. Pra você entender. O quão tiozão eu sou. Os primeiros é guardador de lente. Lorena, fica à vontade. Estamos te escutando. Perfeito. Bom dia para vocês. Bom, como vocês viram durante a semana, o nosso tema é sobre herança digital. Hoje estamos representando aqui eu e o Diego, porque a Jennifer não pôde vir. Ok. Fazer um parêntese sobre o direito sucessório rapidinho. Bem, como a gente sabe, o direito sucessório objetiva tratar da transferência patrimonial, herança, do decúbito aos seus herdeiros, sejam necessários ou testamentários. Como herança, a gente vai pensar aqui na universalidade de bens e direitos deixados que tenham utilidade e valor econômico. Ok, feito esse parêntese, pensem nos perfis de vocês nas redes sociais. Twitters postagens e manifestações políticas, né, já que a gente já está aí na reta final das eleições. Enfim, esses bens. Se eles, além de sentimentais, tivessem um retorno econômico, patrimonial, eles seriam passíveis de herança? O nosso trabalho vem responder questões como essa e objetiva também compreender se as normas de direito às sucessões são compatíveis com esses bens digitais. Na pandemia, pôde observar que esse tema tornou ainda mais relevante, né? O TikTok, por exemplo. Surgiu o TikTok como uma forma de lazer, mas também tem pessoas que conseguem monetizar o TikTok. O que muda? Né? Vamos supor, a pessoa falece. O que vai mudar se esse TikTok vai ser herdado ou não? Isso que a gente quer tratar aqui também. Lembrando que o Jefferson está aí, foi até legal porque ele falou sobre a LGPD. E atualmente a gente tem um vácuo legislativo acerca da herança digital. A própria LGPD, que regulamenta o tratamento dos dados pessoais, né, nos meios digitais, por exemplo, ela não trata do que vai fazer com isso se o usuário falecer. Hoje em dia, quando tem essas lides com herança digital e tudo mais, vai direto para os tribunais, fica a cargo deles essa discussão. Obviamente, temos projetos de lei. O mais recente que eu pesquisei foi o 3050. Eu achei esse projeto bem polêmico, porque o objetivo dele, assim, formas preliminares, seria transmitir aos herdeiros todos os conteúdos, né, contas, arquivos, tudo, do autor da herança. Desculpa aqui. Mas acontece o quê? A grande problemática nesse projeto, para mim, é que, de um lado, temos o potencial econômico, né, de parcela dos bens digitais, mas também temos que o acesso ilimitado a todo esse conteúdo pode ferir, né, a privacidade do falecido e de terceiros. Eu vou passar para o Diego por enquanto e depois eu volto para falar mais coisas. Lorena, obrigado pela introdução, viu? Esse trabalho, quando eu tratei, já é, na verdade, um tema que eu venho pensando em tratar em monografia ou artigo há um bom tempo. Certamente isso vai virar um artigo. Porque, veja bem, a gente precisa delinear muito bem o que a gente quer tratar para não gerar confusão. Nosso tema é o direito sucessório e os ativos digitais e os bens digitais ou a sucessão dos bens digitais, enfim, tem várias formas de se manifestar o que a gente está trabalhando. Só que a gente precisa... E aí é que a gente tem que adotar uma postura de humildade, no sentido de eu não vou conceituar bens digitais, mas eu preciso trabalhar e distinguir o que podem ser esses bens digitais e que eles são uma novidade, que lá na década de 60, o nosso Código Civil, que atualmente regulamenta o direito sucessório, ele teve a sua redação entregue ao Congresso em 72,
começou a ser escrita em 67, numa comissão presidida pelo Miguel Reale, pai. Então, lá atrás, você não previa a internet, você não previa que você iria postar no Instagram, que você ia ter vídeo no YouTube. E a redação do direito sucessório é basicamente a mesma, desde que o Código Civil foi aprovado em 2002. Esse nosso código é de 2002, mas tramitou de 72 a 2002. Eu digo, o que são esses bens digitais que o direito sucessório precisa se preocupar com eles? Nós, antes de tudo, temos que diferenciar esses bens digitais de bens meramente incorpóreos que sempre existiram. Calma, vamos por partes. Hoje, se você quiser comprar ação de uma empresa, você aperta um botão no computador, você compra essa ação, você é titular dessa ação, isso é um bem incorpóreo, porque você não consegue pegar. Se você compra um livro lá para o seu Kindle, esse livro ele é incorpóreo, porque você não consegue pegar. Um direito autoral é um direito incorpóreo, porque você não consegue pegar. Se você compra um software, um jogo de computador, recentemente eu comprei um jogo chamado Fórmula 1 Manager. Não consegui jogar, tô doido para jogar, mas ele é um jogo que é incorpóreo, porque eu não consigo pegar nele. Esses bens incorpóreos, nós não estamos tratando deles, porque eles têm valor econômico, o direito trata dos bens incorpóreos. O que nós estamos preocupados são com os chamados bens digitais. E aí a gente, até na terminologia, hoje não há uma pacificidade, porque é um tema tratado recentemente. Nos Estados Unidos eles falam de digital assets, digital property, que são os ativos digitais ou a propriedade digital. E o que nos preocupa nesse momento, que causa um pouco de problema depois da morte, é o seguinte: Aline, você é um tremendo de um professor. Os seus vídeos no Instagram com dicas, eles valem muito. Quando você escreve um texto, um artigo jurídico no computador, ele vale muito. Quando você posta qualquer foto com seu filho no Instagram, isso é o que representa a sua personalidade. Quando você cria uma conta no Twitter e emite uma opinião, isso tem um peso. Olha que interessante. Percebam que, em especial, durante isso já na última década, de forma bem forte e de forma mais incidente ainda durante a pandemia, escutem isso, a cada vez mais nós geramos conteúdos na seara exclusivamente digital. São conteúdos que nós inserimos paulatinamente na internet e que representam a face do nosso existir no mundo incorpóreo virtual. Eu não estou falando de um livro que eu comprei na Amazon que tem um preço. Eu não estou falando de uma cota de uma ação. Eu não estou falando de uma cota de fundo imobiliário que tem um valor econômico bem definido. Mas eu estou falando de informações minhas, paulatinamente inseridas na internet. E que podem ou não, posteriormente, ter um valor econômico nelas incutido. E que quando eu morrer vão ficar. Veja bem, nesse ínterim, quando a gente pensa nesses ativos digitais, a gente pode identificar várias circunstâncias. O Instagram, Twitter, os videozinhos do TikTok, as opiniões que você emite em blogs, em fotologs, o que você... Olha só, você às vezes comenta vídeos no YouTube, debate com pessoas em fóruns, você a todo momento está inserindo informações suas na internet. E essa opinião, uma vez que você insere na internet, ela passa a representar uma face do seu existir em um mundo incorpóreo. Então, quando a gente pensa nos bens digitais, a gente tem que pensar nessas... Aí é obviamente que isso é uma tentativa conceitual. Eu falei com a Lorena que a gente precisava adquirir obras, ler artigos sobre o tema. E de tudo que eu li, me chamou muito a atenção, não estou cravando como verdade, mas me chamou muito a atenção a opinião de um mineiro, Hélio. Um cara aqui de Minas Gerais, que é um empreendedor nato, você sabe quem é? O Bruno Zampier, dono do Supremo. O Bruno, ô Lorena, o Bruno foi meu professor lá nos anos 2010. O Bruno é novo, mas o Bruno ele é monstro. Ele é um delegado federal, mas sabe de que ele dá aula? Direito civil. Ele é o único delegado que eu conheço que dá aula de direito civil, não dá aula de direito penal. Ele conceitua, ele tenta, na verdade, conceituar esses bens digitais com os quais nós temos que nos preocupar como os bens incorpóreos consistentes nas informações que nós paulatinamente inserimos na internet e que passam a ter alguma utilidade, possuindo caráter econômico ou não possuindo caráter econômico. E aí a gente precisa pensar muito bem nessas informações
Que aí, ô Lorena, como é que é o pensamento que a gente desenvolveu ontem do Mr. Catra? Você consegue se lembrar do pensamento? Nós não precisamos ler, porque nós já sabemos o que está escrito. Mentira, a gente precisa ler muito. Eu estou assim com a Lorena. Nós sentamos para debater e eu falei, Lorena, lá na sala da coordenação, não foi, Lorena? Eu falei, Lorena, quando a gente pensa nesses ativos digitais, Diego morreu, misericórdia. Vamos pensar no seguinte, o que vai ficar do Diego, além daquilo que representa patrimônio que já é regulado pelo nosso direito das sucessões? Vai ficar as opiniões da internet. Eu tenho um vídeo, um canalzinho no YouTube chamado Direito Didático, eu deixo um monte de aula lá. Aula aleatória, aula gratuita. Quando eu mando vídeo no grupo de professores ensinando a fazer alguma coisa, eu boto naquele canalzinho no YouTube. Eu tenho um Twitter que eventualmente eu emito opinião, eu tenho um Instagram, eu tenho um Instagram pessoal. Veja bem, quando eu morrer, isso tudo vai ficar. E disso que fica, olha que legal, tem coisas que ficam desses ativos digitais que são mera representação da minha personalidade. Ou seja, caráter patrimonial, zero. Eu tenho um Instagram que é pessoal. Eu quase não mexo nele. Mas eu uso esse Instagram para colocar fotos que eu não quero perder minhas. Com meu filho, é foto do meu filho pintando minha cara, enfim. Nada econômico, é uma mera representação dos meus direitos da personalidade, absolutamente extrapatrimonial. O que não se aplica ao meu Instagram, Prof. Diego Castro. Ali, eu não utilizo o meu Instagram de forma muito forte como comercial, mas muita gente me procura como para advocacia por meio do meu Instagram, porque vê um conteúdo jurídico, vê que é um professor de direito, opa, esse cara que pode resolver meu problema. Então, o meu Instagram, Prof. Diego Castro, ele é uma característica sui generis. Ele é o seguinte, ele tem representação da minha personalidade. Por exemplo, esse encontro nosso, certamente eu vou postar alguma coisa relativa a ele. Mas ele também tem um caráter econômico de captar cliente, tanto que ele tem o Prof. Diego Castro. Ele não tem representações da minha vida pessoal. E tem também aquilo que fica, que tem caráter patrimonial. Sabe aquele canalzinho do YouTube que eu falei, o Direito Didático? Hoje, sem eu fomentar, sem nada, ele tem 1.100 inscritos, que eu acho absurdo de muito. Eu nunca pensei em ter inscrito no YouTube. Nunca imaginei que alguém fosse lá num vídeo meu comentar, falar que aula legal, não sei o quê. Mas esse vídeo, ele tem potencial para gerar monetização. Se o meu canal tivesse 10, 15, 20 mil, certamente ele me daria um rendimento mensal. E aí ele teria uma finalidade exclusivamente econômica. Então, isso que sobra, depois que eu morro, dos ativos que eu ensino na internet, tem coisas que são mera representação da minha personalidade, tem coisas que são representações patrimoniais, ou seja, que oferem renda. Eu gosto de usar como exemplo Instagrams de pessoas famosas. São Instagrams basicamente para ganhar dinheiro. Você vende post, patrocínio, não sei o quê. E tem aquilo que é uma conjunção. Eu uso o meu Prof. Diego Castro como exemplo, é uma representação da minha personalidade, mas que também tem objetivo patrimonial. Então aqui é óbvio, a gente não está tentando solucionar, mas as questões, Osana, seja muito bem-vindo, Osana, seja muito bem-vindo, Jefão. As questões que ficam aqui e que a gente precisa pensar são, será que o direito das sucessões, do jeito que ele é hoje, eu não estou dizendo que sim ou que não, mas será que ele está pronto para enfrentar essa herança de conteúdos inseridos na internet? A Lorena me mandou um trecho ontem, e aí eu vou passar a bola para a Lorena, que eu fiquei mexeu comigo, que é o seguinte, tá bom, as regras lá do Instagram dizem que quando uma pessoa morre, a família decide se o Instagram dela vai ser um memorial dela, se a família vai deletar aquele Instagram, o que vai acontecer. Mas para se transformar em um memorial, ou para você deletar, você tem que ter acesso ao Instagram, não tem, Lorena? Será que a família teria direito de ter acesso às minhas conversas privadas no direct? Olha que legal. Será que a minha família teria direito de ver minhas conversas no WhatsApp? Será que minha família teria direito de... Olha que coisa interessante, gente. Então a gente tem que, na verdade, o nosso trabalho, como eu falei para a Lorena assim, Lorena, eu vou tendo alguns insights e vou mandando para a Lorena. Lorena, deixa eu esquecer disso não. Falei, Lorena, eu tenho uma solução desenhada na cabeça. Os bens relativos, os ativos digitais, os bens digitais, consistindo como informações que nós inserimos na internet, que representarem a personalidade, eles devem acabar com a morte, ou, se não denegrirem a imagem do falecido, devem servir como um memorial, se assim ele quiser, por testamento ou a família decidir, sem que haja acesso às informações privadas. Os bens que possuem algum tipo de rendimento financeiro, esses rendimentos devem ser
entregues à família enquanto eles perdurarem, porque são representações patrimoniais que estariam inseridas na herança. E aí eu falei para a Lorena assim, e tem aqueles bens sui generis, que representam a personalidade, mas que também geram dinheiro. Eu falei com a Lorena, esses aí eu não sei o que a gente faz, não. A gente precisa pensar. E é isso aí. Passo para a dona Lorena dar suas considerações. Bom, a ideia Quase para que minha voz acaba. Eu apresentei o tanto que a voz aguentava. A ideia para esse debate de hoje é responder perguntas que o Diego fez. Qual o destino das contas, né, do Instagram, por exemplo, após a morte do usuário? A plataforma, como o Diego falou, já traz algumas opções, né? O usuário pode ele mesmo optar ou por transformar em um memorial ou pela conta ser excluída, assim, que informarem a morte dele. Porém, se ele não manifesta, a família que vai manifestar. Aí, as perguntas que a gente vai debater sobre são essas. Seria esse acesso irrestrito? Acho que não, né? Mas, enfim, eles podem acessar mensagens privadas, como o Diego falou, ou mudar o conteúdo já postado, apagar, ou, enfim, modificar aquele conteúdo. E a privacidade, o direito fundamental à intimidade e à vida privada daquele usuário. Aí a gente vai responder também se é possível um bem digital pessoal, como perfil nas mídias sociais, ser objeto de herança, no caso desse sui generis que o Diego falou. E o grande objetivo do trabalho mesmo era entender se o direito às sucessões está pronto para tratar o tema e quais seriam as soluções para isso. Como eu citei aquele projeto de lei 3050, eu acho ele muito radical, que ele fala só assim, todos os bens digitais, todo o acervo digital da pessoa vai ser passado para a família, não respeitando o direito à intimidade dele. Então, acho que a gente tem que muito falar sobre e distinguir, né, o que representa o meu querer ali, a minha manifestação pessoal e o que representa possível patrimônio para minha família. Porque, por exemplo, um youtuber, ele já está com o objetivo de rentabilizar os vídeos dele. Então, se ele morrer, é nada mais justo do que continuar pagando para a família. Porém, o Instagram eu já vejo com uns olhos diferentes, assim, porque tem muita coisa pessoal minha, no meu, por exemplo. Eu ainda não uso como perfil profissional, mas se usasse, as minhas conversas privadas, por exemplo, estariam ali, enfim. É isso, pessoal. Eu quero muito debater, ouvir as suas ideias para a gente conceituar melhor e entender melhor esse tema todo. Pois bem, Rosana e Diego, na medida que a minha voz também está acabando, na medida que vocês forem Elinho, Oi. é a segunda vez que Vossa Excelência me avalia, hein, Elinho? Oh. Na primeira você me arrebentou, Elinho. Ah! Seu filho de uma ronca fuça. Estou deverasmente arrependido. Lorena, o Hélio foi da minha banca de monografia lá nos anos de 2009. Ele comentou com a gente. Eu não tirei total por conta desse ordinário que fez uma pergunta fora do tema. Eu sou maldoso. O seu orientador devia ter falado comigo que a questão fora do tema. Meu orientador não foi. Ficou agarrado no toleiro. A briga tinha que ser minha e do orientador. Inclusive, você lembra quando nós fomos examinadores na banca de monografia, numa outra instituição, e a orientadora saiu de lá chorando. Banca de monografia é pesada, vocês acreditam que não, mas é pesada. Você lembra disso, né, Diego? Não, mas vocês dois estão me perseguindo. Aí o Diego, com esse tato, essa capacidade dele de apaziguar as coisas, as situações mais de risco. Não, a senhora não está pensando. Está pensando sim. O pau quebrou, acabou. No outro semestre, ela pediu conta. Mas vamos lá. Gente, quando eu ouvi o Diego e a Lorena falando, me veio... A gente, tanto eu quanto o Diego, nós militamos um direito sucessório. Me veio uma detecção muito triste, onde que eu coloco um olhar muito lânguido nisso. O direito sucessório, ele não está preparado
para as questões cotidianas do nosso dia a dia. Diego, ele está muito atrasado. Ele não conseguiu inventariar sequer a posse, Diego. A posse. Ele não consegue. Imagina, se ele não consegue inventariar o indivíduo que tem a posse e a jurisprudência, a posição dos juízes diverge. Uns aceitam inventariar a posse, outros não aceitam inventariar a posse, porque lá no 1794 é bens e direitos, aí onde entra vocês, ó, bens, dívidas e direitos do decujus. A posse é um estado de fato que pode levar a um direito, e ela está lá no 1203, ela se transfere com a sucessão universal. Então, o nosso direito sucessório ainda não está pronto para tratar nem de posse. Perdemos essa oportunidade, porque o Diego falou que o nosso Código de Processo, o nosso Código Civil, esse que nós estamos abrindo nas salas de aula sempre, foi escrito lá na década de 70. Agora, com relação aos bens digitais, Diego, eu acho que isso resolveria com um projeto de lei. Eu acho que, nesse momento, tinha que buscar um bom deputado federal, porque um projeto de lei muito simples. Aquilo que você falou tudo. Aquilo que é representativo da personalidade do decujus e nada mais, cria-se memorial e não se publica. Gente, vamos fazer uma proposta aqui. Vamos buscar força política para isso. Eu tenho um contato muito bom, por exemplo, com o professor Pablo Stolz. Pablo Stolz pode nos orientar, nos tutorar, redigir um projeto de lei. Sabe por que eu percebi? O nosso código, Lorena, escuta bem isso. Ele não está pronto, o Código o Código Civil, não só no aspecto dos bens digitais, mas o direito sucessório, ele despreza os aspectos da personalidade do morto. E hoje, a personalidade fica depois que você morre. Antes, ela morria com você. Antes, ela morria. E o que ficava era um álbum na gaveta. Hoje, não. Hoje, a sua personalidade está aí. No Twitter, no Instagram, no TikTok. Daqui a 50 anos, o netinho vai ver, olha meu vovô, e o vovô vai estar lá no TikTok, ó, fazendo isso. Entendeu? E a personalidade. Se os meus herdeiros abrirem as minhas mensagens, eles não vão rezar para mim, não, velho. Eu não quero, não. Se os meus herdeiros, os meus amigos, a pessoa que estiver comigo, eu não quero que abre, não. Eu quero que feche. Eles vão rezar para mim, não. Ei, mãe da Lorena. Ô, mamãe da Lorena. É a mamãe mais carinhosa da faculdade. Você está de parabéns pela filhota que você tem, viu? E as coisas mais fáceis, a tecnologia, tem chegado nas comunidades mais carentes, na internet. Hoje é mais fácil para estudar, porque lá onde eu morava, só tem 15 anos que tem energia e tem internet. Agora que está tendo, agora está sendo os alunos mais fácil, né? Para fazer a faculdade, estudar mais. A internet ajuda bastante as pessoas, o conteúdo que está tendo aí. Ajuda demais o jovem hoje, né? Nós temos um juiz de direito aqui, Passo, que é o doutor José Carlos, o Diego sabe disso. Até os 18 anos ele morava na roça e não tinha energia lá, não. Aqui na cidade. Tem um tecnicista aqui, falou para mim que o juiz, o Zé Carlos, ele ia trabalhar com eles. Aí ele falava assim, eu ainda vou ser um juiz. Ele trabalhava descalço. Aí o tecnicista falava com ele que ele não ia conseguir não, porque nunca viu um capinador ser juiz. Aí ele estudou, formou, é juiz, e o rapaz até que precisa até hoje, não estudou, riu da cara dele. Hoje ele falou vergonha, ele falou que hoje... Lá na escola do Zé Carlos, eles chamavam o Zé Carlos de feio. Na escola do Zé Carlos, eles chamavam o Zé Carlos de feio, porque de fato ele não é um cara bonito, né? Mas eu quero ver agora ele chamar o Zé Carlos de feio lá no Inhapim. Que antes zombava dele, né? Agora não pode nem zombar, porque ele agora é um juiz, ele vai ser preso. Pois é isso mesmo. Gente, isso é uma verdade, a questão tecnológica. Agora, eu penso o seguinte, Diego, entre em contato, vamos fazer um projeto de lei, vamos tentar construir um artigo junto, a mensagem de justificativa, pensa nisso. Nós podemos criar uma seção no Código Civil, sei lá, um artigo 1829A, 1829B, 1829C. Deixa eu contar um caso para você, Ellen. Você não sabe desse caso. Contei para a Lorena. Ellen, escuta isso, absurdo. Há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, me procurou onde... Contei?
te procurou um projeto absurdo. Então, gente, o Brasil precisa de gente pensante. É o cara que te procurou para fazer um projeto de lei, né? Você achou um absurdo? Achei um absurdo, cobrei caríssimo, fiz com má vontade, o projeto foi aprovado. Passou na comissão, na Câmara de Constituição, na Câmara de Constituição e Justiça. Pra você ver. Pois é. Porque o cara tinha apoio político para isso. Um trem que eu acho um absurdo, que é fazer testamento por aplicativo. Eu redigi o projeto de lei pé da vida, só porque o cara me paga uma grana lá, que eu acreditei que ele não me pagaria. Eu falei, eu faço isso, me paga tanto, achando que não ia para frente. No outro dia o Pix estava na conta. Aí eu tive que fazer. E o trem passou na Câmara de Constituição e Justiça. Então, se a gente fizer um trem legal, sabe, que puder... Nossa, isso é trem de dar relevância nacional para todos nós. Muito legal. E de modificar e de contribuir com a evolução do direito pátrio. Olha que bacana. Diego, a gente tem que ter, nós professores e nós alunos, estudantes, a gente tem que ter um compromisso e agradecer muito a oportunidade de estar diferenciando dos demais. Ontem me procurou uma advogada me pedindo, há uns dias atrás, para fazer uma sustentação oral. Eu até comentei com os meninos. Eu fiz a sustentação oral, perdi, porque eu fiz em sede de contra-razões. E ontem ela me procurou para fazer o recurso especial e o recurso extraordinário, mesmo ciente dos riscos. Eu dei um preço grande para ver se ela desistia, porque é difícil, processualmente falando, subir com 2 recursos de natureza constitucional. Você, no seu caso, os meninos começando agora, é fruto de muito estudo e muita dedicação. Eu queria muito, tá, Lorena, que você publicasse esse artigo, o Diego, usando da influência dele com o Pablo Stouze, tentasse redigir um projeto de lei nesse sentido, porque o direito da sucessão ainda deixa muito a desejar em relação... Se o direito de Saicine fala que transmite tudo do de cujus, é um tudo relativizado, porque não transmite, não. Ele não tem sabido trabalhar com a posse do de cujus. Ainda mais rendimentos digitáveis do de cujus, que nós estamos sabendo. Tem pessoas que ganham muito dinheiro com o patrimônio digital dele. Pensa nisso, tá, Lorena? Escreva o artigo, o restante a gente dá um jeito. Já sairemos, Jefferson, Osana, nós já sairemos aqui com 2 artigos. A Yasmin falou que vai escrever, a Lorena falou que vai escrever. Se vocês quiserem escrever também, vocês têm aí o prazo de 1 mês, mais ou menos, 15 dias a 1 mês, para escrever naqueles termos que eu mandei. Aqueles termos é de uma professora muito caríssima a nós, e ao Diego também. O nome dela a Jô? A Jô. Eu pensei em chamá-la para participar das reuniões, ou Pois, fica a dica. Ela falou, Hélio, se escrever desse jeito e souber fazer a referenciação que ela vai mandar para ela publica. Como que referencia? Mandar para a Jo, ela publica para nós. Então, façam isso. Nós sairemos, acho que até o final do ano, nós sairemos aí com 3, 4 artigos científicos, e o Diego já nos prometeu, e o que ele promete, ele cumpre, você sabe disso, ele não cumpre o que não está na posição dele, o que não está no poder dele, quando não pode, não está nas mãos dele. Mas nós faremos um workshop com esses artigos científicos para encerrar o nosso ano, tá bom? E já fica, reitero o convite para o dia 4 na Câmara, tá, gente? Ouviu o Vinícius de Mesquita, o Diego sabe disso, não tem preço. Ouviu o Vinícius... mas um monstro do direito. Vocês vão ter outro mundo do direito e do Brasil e da situação que nós estamos vivendo. Inclusive, ontem, Diego, tive quase 1 hora de conversa com o Vinícius, ele falando das questões da polarização política. Ele está muito otimista, mas está muito com medo também em relação aos resultados, qualquer que seja o resultado dessas eleições. Então, por favor, vamos votar e vamos direto para casa e vamos ficar quietinho e votemos nós em quem quer que seja, mas sem grandes estripulias, porque a situação ela é muito crítica, sim, e a gente vai passar por ela. Já passamos por outras, mas é isso aí. Jefferson, Osana, alguma consideração, meus queridos? Oi. Essa questão aí dos bens digitais, no caso, por exemplo, o mesmo bem, ele pode ter 2 tipos de caráter, o patrimonial
que é o caso lá, um exemplo, o Instagram da Marília Mendonça. E é muito... Hoje em dia, na verdade, acho que ele até já é administrado por outra pessoa. Não sei como é que foi o caso lá da sucessão, mas... E o mesmo Instagram, por exemplo, o Instagram do Diego, que ele falou. O Instagram que ele posta a foto com o filho dele. Que aí já vai mais pro sentido especial, né? Por personalidade. E essa questão também do cunho patrimonial. No caso da Marília Mendonça, o Instagram dela. Apesar desse cunho ser visto como patrimonial, ser uma ideia ali para integrar uma herança, ele pode invadir também a vida privada, que é o caso que o Diego tinha falado das mensagens. Por exemplo, uma mensagem com a mãe dela, com o pai, com o filho, pelo Instagram ali, que é uma coisa do íntimo dela, outra pessoa ter acesso já está ferindo a intimidade da pessoa. Ô Jefferson, você tocou num ponto que o Diego ou a Lorena já falou hoje. Você já pensou, Diego, que esse direito digital é tão moderno, mas pode casar com um instituto milenar e ressuscitar o testamento? Você já parou para pensar nisso? E a boa parte disso, Jefferson, o direito já está pronto. A minha herança digital, eu considero isso. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso pode ser objeto de testamento, Diego. Wellington, que legal, cara. Que ponderação, sabe? Ó, vou deixar pro testamento. Pode acessar meu Instagram, meu direct, deixa quieto. Se acessar, eu volto a puxar o pé. Se acessar, eu reencarno. E já com 16 anos, para fuder com vocês. Mas é verdade, tirando as brincadeiras, Jefferson, você falou num ponto interessantíssimo. Nós podemos dialogar o novo com o antiguíssimo, milenar, porque testamento existe desde a Grécia. De Grécia, não, perdão, desde Roma. A Grécia não escrevia bobagem nenhuma. O pessoal da Grécia vivia, passeio, filosofava e tal, e conta, essas bobajadas todas. Mas Roma pragmatizou, nós já estudamos isso no primeiro período, né? O direito de um e o direito de outro. Agora, dá para fazer direitinho, olha, eu quero isso como patrimônio. Agora, fora disso, Jefferson, você está certíssimo. Eu não quero como patrimônio, vai ser memória e não quero que ninguém acesse. Ou quero que acesse até esse ponto. Ou fica fulano responsável, porque nós já sabemos que o testamento pode estipular entrega de bens, mas pode ser de obrigação também, Diego. Não, quando eu vou conceituar testamento, a primeira aula minha de testamento no direito das sucessões, eu digo o seguinte, que o testamento é um negócio jurídico, solene, papapá, para realizar disposições patrimoniais e não patrimoniais. Você pode fazer um testamento só para falar do seu direct, só para falar do seu Twitter, só para dizer que você está perdoando uma pessoa, só para reconhecer um filho. Olha que interessante. O testamento, no Brasil, não é uma tradição muito robusta, muito corriqueira da pessoa fazer testamento, mas quem sabe, os bens digitais, que pensamento você fez? A pessoa, por exemplo, no meu Instagram, fazer um testamentinho só para o Instagram, só para o meu rede social. Só mexe a Diana. Ou no meu Instagram, eu confio no Diego. E o tabelião tem um testamento cerrado, ele tem o dever de guardar o segredo. Para o deixar Diego, a senha lá no testamento. Para o Diego, essa senha. Para a Diana, essa senha. Para a Lorena, essa senha. Para o outro, essa senha. Olha só, Diego. Já é uma solução. Agora, é o que o Zé falou com relação à questão patrimonial, eu posso também deixar em testamento. E se eu não deixar em testamento, os rendimentos daquilo divide-se como existe dentro do direito sucessório. Gente, que tema vocês escolheram? Que tema? É um diálogo do novo e o clássico fenomenal, fenomenal mesmo. Rosana, quer alguma consideração, querida? Rosana, nas aulas de direito de família, sempre faz perguntas inteligentíssimas. Nas minhas também. Tenho não, professor. Tá ótimo. Ô, gente, vocês me autorizam a publicar esse vídeo dessa gravação naquele canal do YouTube que eu falei? Tá autorizado de minha parte. E aí depois, Lorena, eu inclusive compartilho o link lá no grupo de líderes, tá bom? Por favor, faça isso. Vamos começar. Olha, deixa eu falar com vocês. Ontem, conversando com o Hermundes, o Pitágoras é a única instituição do Vale do Aço que está com grupo de iniciação científica. E o grupo de iniciação científica se presta a isso.
Osana, põe o seu rosto aí, já ia falar cara. Oh, meu Deus, o Inhapim não sai da gente. Põe o seu rosto e as suas faces para a foto do Diego aí, para publicação depois. Nós somos, hoje, a única instituição que tem um grupo de iniciação científica. É pequeno, mas todo grupo de iniciação científica deve ser pequenininho mesmo. Eu falei no início, vocês lembram? Alguém vai sair. Ficaremos os persistentes. Tá bom? Gente, ó, sorrisão bonito. Vocês me autorizam a publicar o vídeo e postar essa foto? Todo mundo? Por favor. Então vamos lá, ó. Eu vou dar um print. Hélio, eu e você não temos como ficar bonito. Você também não, Jefão, que você tem a feição fraca, igual nós. Mas as meninas todas estão lindas. Vamos lá. 2, 3 e... Diego, mas só a camisa ajuda, né? Oi? Ah, Só mas a gente tá camisa bonitão aqui, ó. A gente tá bonitão aqui. Vamos lá, galera. 1, 2 e já. Printei. Vamos lá. Valeu. Beijo pra vocês. Um abraço. Muito obrigado, Lorena. Tchau, Parabéns, Diego. Muito obrigado. Osana, até mais. Mamãe da Lorena, beijo. Manda, Lorena, um abraço. Abraço, gente. Olha aí você aqui no sítio. Oh!